Muito obrigada, secretária Fábia Reis, secretária Arani. Vamos e eu registrar... queria, nesse momento... Vamos registrar só uma presença aqui. Claro. A nossa querida Jacira Ribeiro, né? Miranda e a Lorixá representando as redes de terreiro do subúrbio. Por favor, agora. Muito obrigada. Agora que as homenagens elas foram feitas, eu queria ouvir as palavras do homem que saiu do interior de Pernambuco, virou metalúrgico, líder sindical, que organizou a luta da classe trabalhadora, fundou o Partido dos Trabalhadores e ocupou o cargo mais alto dessa nação. Eu queria chamar agora, na senzala do Barro Preto, o nosso eterno presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Queridos companheiros e queridas companheiras da nossa gloriosa Bahia, querido companheiro vovô do Ilê, presidente do Ilê Aie, em nome de quem eu quero cumprimentar todas as entidades do movimento negro aqui presente. Meu querido companheiro governador e futuro governador da Bahia, Jacques Wagner, minha querida companheira Gleice Hoffmann, presidente nacional do PT, nossa querida Fábia, secretária de Promoção da Igualdade Racial da Bahia, nossa companheira Arani, secretária de Cultura da Bahia, agradecimento especial a Ibobinice da Irmandade da Boa Morte de Cachoeira. Companheiros e companheiras, eu se soubesse há 20 anos atrás o que eu sei hoje, certamente nós teríamos feito muito mais do que fizemos para parar o prejuízo que o povo negro teve acumulado em mais de 400 anos nesse país. Hoje foi uma lição de vida para mim. Eu, se tivesse juízo, nem faria discurso aqui, Gilberto. Eu pegaria todo o material que vocês me entregaram, iria para casa, colocaria a Janjinha para ler em voz alta e eu ficar ouvindo o que ela ia ler, para depois a gente tentar colocar isso como parte do programa de governo que nós pretendemos apresentar ao Brasil no próximo ano. Mas eu estou com o microfone novo, o microfone está com bastante álcool gel, e eu então não posso perder a oportunidade de falar um pouquinho para vocês. Eu sou um homem de muitos sonhos. Eu não sei se é porque eu nunca esqueci a origem de onde eu vim. Eu não sei se é porque eu carrego muito forte na minha alma, na minha cabeça e na minha consciência o significado de um menino criado por uma mãe, que eu sonho até demais. E quando eu assumi a presidência da República neste país, eu sonhei que era possível a gente criar no ensino fundamental o ensino da história africana nesse país, para que a gente pudesse definitivamente fazer nascer nesse país gerações e gerações que compreendessem melhor o papel do negro na história brasileira. Lamentavelmente, eu não sei como é que isso aconteceu, e eu não sei o que está acontecendo.
Eu sonhei que o Brasil tinha uma dívida com a África que era impagável. Ela não podia ser mensurada em dinheiro. Ela tinha que ser mensurada em apoio logístico, em transferência de tecnologia, em troca, sabe, das experiências de cada país. Por isso, eu visitei 34 países africanos. Por isso, eu abri 19 embaixadas novas na África. Eu não conseguia admitir que o Brasil, que era na época a 8ª ou 9ª economia do mundo, olhava para os Estados Unidos e não via a América do Sul, olhava para a Europa e não via o continente africano. E eu achava que era importante que o Brasil, que teve uma história muito ligada ao povo africano, não passasse por cima da África fingindo que não conhecia o território africano. Foi por isso que nós tentamos e abrimos uma universidade aberta em Moçambique. Foi por isso que nós levamos a Embrapa para a Gana, na perspectiva de fazer com que a savana africana tivesse a mesma capacidade produtiva do cerrado brasileiro. Foi por isso que nós fizemos uma fábrica de antirretrovirais em Moçambique, para que a gente pudesse ajudar a produzir remédio para combater a AIDS no continente africano. Foi por isso que nós fizemos muitas reuniões de Ministério da Agricultura africano com o Ministério da Agricultura brasileiro, para que a gente trocasse experiência. Foi por isso que eu fiz a primeira vez na história desse continente uma reunião da América Latina com todos os países africanos, para que a gente pudesse estabelecer uma relação histórica, profunda, comercial, política e cultural. Foi por isso que eu fui a Gana com a Benedita da Silva e com o Gilberto Gil e tive a coragem de pedir desculpas ao povo africano por 350 anos de segregação e trabalho escravo do povo negro desse país. Eu imaginava que a gente poderia, Wagner, recuperar uma parte da nossa história e fazer com que o continente africano, a partir do Brasil, tivesse o mínimo de ajuda necessária para que o continente africano não fosse visto por nós como se fosse um continente só pobre. Porque os africanos, antes da colonização, os africanos eram autossuficientes na produção de alimento. Na África tinha país que tinha siderúrgica. Quando os europeus colonizaram a África, a primeira coisa que eles fizeram foi tornar os países colonizados dependentes do alimento que eles produziam e fizeram com que as pessoas deixassem de produzir aquilo que habitualmente eles já produziam. E praticamente não conseguiram recuperar até hoje a capacidade produtiva que eles tinham. Tem país na África, como Moçambique, que 60% do orçamento de Moçambique dependia da doação da União Europeia. Não é possível um povo com milhares de anos de história, um continente onde possivelmente tenha surgido o primeiro ser humano, não é possível que esse continente nasceu para ser pobre a vida interna, nasceu para sofrer a vida inteira. E eu achava que o Brasil tinha um papel. Era por isso que eu queria voltar a ser presidente em 2018. Eu poderia ter votado em 2014, mas eu achei que era obrigação minha respeitar o direito da companheira Dilma ser candidata à reeleição, porque ela tinha o direito de ser candidata à reeleição e eu não poderia violentar a democracia que eu tanto acreditava. Mas aí eu tive esperança de votar em 2018. Mal sabia eu que eles tinham preparado todo o esquema da Lava Jato, com o único objetivo, de um lado, desfazer tudo que nós fizemos na Petrobras, desfazer tudo que nós fizemos na indústria naval,
desfazer tudo que a gente tinha conquistado com as empresas de engenharia brasileira que estavam tomando conta do mundo, do continente africano, do continente latino-americano, e estavam tomando conta de obras importantes na Europa, nos Estados Unidos e no mundo árabe. O processo da Lava Jato foi demolidor e a sociedade ainda não tem noção do que aconteceu nesse país. 4.400.000 pessoas perderam o emprego, quando em qualquer país democrático do mundo, como na Alemanha, quando houve corrupção na Volkswagen, na Coreia, quando houve corrupção na Samsung, o que eles fizeram? Prenderam o dono da empresa e deixaram os trabalhadores trabalhando, porque os trabalhadores não poderiam ser vítima da chamada combate à corrupção. Pois bem, companheiros e companheiras, o pessoal está preocupado que eu vou cair. Eu não vou cair. Eu não vou cair. Sabe, eu estou aqui. Eu quero viver 120 anos, meu amor. Eu não vou cair. Então veja. Eu acho, vocês hão de compreender que nós temos dívidas com o povo negro. E é por isso que eu gostei da fala de cada companheiro e de cada companheira. Não pensem nunca que eu me ofendo ou que eu fico bravo quando alguma pessoa cobra de mim as coisas para fazer. A obrigação do povo é cobrar. A obrigação do governo é atender ou fazer as coisas que nós temos que fazer. E, sobretudo, um partido como o PT. Eu vou repetir o que eu já disse em vários congressos do PT. Nós que pertencemos ao PT, nós temos que ter consciência do porquê nós criamos esse partido. Nós temos que ter consciência por que o Wagner vai ser governador da Bahia e por que o PT quer outra vez eleger um presidente da República. É porque nós temos a obrigação de fazer aquilo que a elite brasileira jamais vai fazer, aquilo que ela jamais vai reparar, porque ela acha que efetivamente pobre e negro tem que ser tratado como cidadãos e cidadãs de segunda classe. E nós temos obrigação, Wagner, de mudar essa história. A gente vai enfrentar muito obstáculo, mas a vida já é um obstáculo e o povo pobre enfrenta todo santo dia uma verdadeira guerra para sobreviver. E eu quero assumir um compromisso com vocês. Aqui, nesse lugar extraordinário que eu fiz questão de vir aqui, porque daqui para frente não dá para a gente discutir política nesse país se a gente não colocar na pauta a questão do povo negro, a questão do jovem negro, a questão da mulher negra, se a gente não colocar na pauta a questão dos índios, se a gente não colocar na pauta a questão das mulheres e também das mulheres negras, se a gente não colocar na pauta a questão do LGBT, ou seja, nós temos que mudar efetivamente a forma de enxergar as soluções do Brasil, porque toda a estrutura de governança do Brasil e toda a estrutura das instituições foram feitas há muitos anos atrás por uma elite. E quando eles fizeram isso, só podia votar quem tinha propriedade de terra, só podia votar quem tinha salário alto, só podia votar quem tinha diploma universitário, e a maioria do povo brasileiro não tinha, porque a coroa portuguesa proibia até que o povo pobre recebesse livros, e quem quisesse fazer faculdade tinha que ir para Coimbra, e não era o caso nosso. Pois bem, eu provei, porque vocês me ajudaram a provar, de que era possível a gente fazer reparo na educação nesse país. E eu tenho muito orgulho de vocês terem me ajudado a ser o presidente, que em apenas 8 anos fizemos mais universidade que a elite brasileira fez durante a vida inteira. Fizemos mais campos avançados do que... E tenho orgulho mais ainda de ter feito aqui, vovô, de ter feito a Unilab. A universidade, sabe, que é uma universidade para fazer com que o Brasil possa ajudar na formação de jovens africanos
para que eles possam ter conhecimentos e ajudar os seus países a desenvolver. Ela ainda não cresceu o tanto que eu gostaria que crescesse. Uma está em Redenção, na Bahia, em Redenção, na Bahia, é isso. E a outra está em E uma outra está aqui na Bahia, em São Francisco do Conde. Aí. Eu quando fiz essa universidade, eu achava que era uma forma extraordinária. E eu tive a felicidade de ir lá na primeira formatura da Unilab. E vocês não sabem a alegria e a emoção de poder entregar o diploma a centenas de jovens que, se não fosse aquela universidade, certamente não poderiam estudar. Companheiros e companheiras, eu tenho dívida com vocês. O Brasil tem dívida com vocês. E não pensem que essa dívida será paga por mim, se vocês não estiverem dispostos a lutar e a conquistar. Porque não está previsto na cultura branca deste país a gente fazer a reparação que temos que fazer com o povo pobre, com o povo negro, com o povo marginalizado. Eu já tenho orgulho de ver que nunca antes na história do Brasil tantas meninas e meninos negros estejam na Universidade Federal. Eu já tenho orgulho de ver a quantidade de milhões e milhões de meninas e meninos negros, e meninas e meninos pobres estarem participando do Enem, procurando uma vaga para se formar. Eu tenho orgulho de ter criado o ProUni e facilitar a vida de milhares de jovens na universidade. E eu tenho orgulho porque quando eu ouço dizer que nas universidades federais nós já temos mais negros e pardos do que brancos, significa que nós precisamos fazer mais universidades ainda. Eu quero dizer para vocês que nós vamos voltar aqui, porque vocês terão que fazer parte obrigatória da construção de um programa de governo para esse país. Não, vocês não serão apenas consultados. No momento certo, vocês vão ser convidados a montar estrutura para ajudar na elaboração do programa, para que a gente possa mostrar ao mundo que nós estamos tratando certo essa questão da reparação dos negros no Brasil. E a última coisa que eu queria falar, porque hoje a Bahia é meu último estado. Eu estou desde domingo retrasado, viajando, e confesso para vocês que eu já estou pregado, apesar do colchão, eu estou pregado aqui, eu estou pregado, então eu preciso, o colchão também precisa descansar, porque senão, sabe, nós temos que vencer os coxinhas e nós precisamos dos nossos colchões para poder vencer os coxinhas. Eu queria falar ao meu companheiro evangélico e queria falar aqui também as nossas queridas representantes das religiões, das matrizes africanas. Vocês sabem que eu tenho conversado com muita gente da religião das matrizes africanas, e eu sei que os bolsonaristas estão fazendo uma verdadeira guerra na rede social. Eu ontem, quando eu cheguei, as mulheres no palco jogaram pipoca em mim e me entregaram um santo, como é que chama? Me entregaram um Xangô, e nas redes sociais do bolsonarismo eles estão dizendo que eu tenho relação com o demônio, que eu estou falando com o demônio e o demônio está tomando conta de mim. Mas é uma campanha massiva, é uma campanha violenta, como eles sabem fazer do mal. Eles só sabem fazer isso. E eu queria aproveitar, que eu não sei se tem algum deles aí gravando escondido para fazer uma live. Eu queria dizer o seguinte: primeiro, eu como cidadão brasileiro, eu tenho a minha religião. Todo mundo sabe que eu sou católico. Mas enquanto candidato, ou enquanto presidente da República, todas as religiões desse país, inclusive as religiões
de matriz africana serão tratados com a maior decência, com o maior respeito, e eu jamais, enquanto governo, irei permitir o autoritarismo de uma religião sobre a outra. Se tem uma coisa que a gente tem que respeitar, é a profissão de fé das pessoas. É o comportamento da espiritualidade de cada um de nós. É a nossa fé e a nossa crença. Portanto, eu não vou tratar melhor nenhuma nem outra. Eu vou tratar todas as religiões com a decência que elas precisam ser tratadas no nosso território nacional. Então, porque eu não acredito de que o genocida seja religioso. Eu não acredito que ele acredita em religião, eu não acredito que ele acredita em Deus. Eu aprendi a vida inteira que Deus simboliza o amor, que Deus simboliza a bondade, que Deus simboliza a fraternidade, que Deus simboliza efetivamente um ser humano carinhoso. E eu não posso admitir que o Deus do Bolsonaro seja esse que nós gostamos e que nós amamos, porque ele não tem amor, ele não tem fraternidade, ele não tem solidariedade. Ele, ao invés de distribuir livro, distribui arma. Ele, ao invés de falar em paz, ele só fala em ódio. Ao invés de falar em harmonia, ele, na verdade, fala de violência. Esse homem não deveria utilizar nunca o nome de Deus, porque todo mundo que é religioso sabe que a gente não pode utilizar o nome de Deus em vão. Portanto, não adianta fazer fake news contra o Lula, porque eu acho que a verdade sempre vencerá. E agora que eu vou casar com a Janjinha, se a verdade vencerá, o amor vencerá muito mais. E nós vamos derrotar a mentira nesse país. Em qualquer lugar do Brasil que eu vou, eu quero me encontrar com negros, eu quero me encontrar com índios, eu quero me encontrar com todas as religiosas de matriz africana, que é para a gente mostrar que esse país só vai voltar a crescer, esse país só vai voltar a se desenvolver quando esse país tiver harmonia e tiver um governante decente, que respeite e goste dos seres humanos como eles são. E queria terminar dizendo para vocês, vocês sabem que dizem aqui muitos horrores também na televisão, de que tem uma polarização. O país está muito radicalizado e essa polarização faz mal ao Brasil. É preciso encontrar uma terceira via. Eu queria dizer para vocês que não tem polarização. Você tem a candidatura do PT, que sempre foi democrática, e você tem a candidatura de um fascista genocida, que é o Bolsonaro. E que nós, efetivamente, queremos derrotar isso, porque o Brasil não merece. O Brasil precisa enfrentar a fome e acabar com a fome do povo. Não é possível um quilo de carne estar, impossível de povo comprar. Não é possível a inflação estar corroendo as pessoas mais pobres desse país. Não é possível a gasolina estar aumentado 73%. Não é possível o óleo diesel, aí a gasolina vai aumentar outra vez amanhã, vai aumentar a gasolina outra vez, vai aumentar a eletricidade. Sabe o que o Guedes disse? Que aumente, não tem jeito, tem que aumentar, porque certamente ele não paga energia elétrica. E nós estamos vendo eles privatizar a Eletrobras, privatizar Correio, privatizar Petrobras, e eles sabem que não só nós vamos cuidar do povo pobre desse país, não só nós vamos garantir comida na mesa do povo, emprego na mesa do povo, aumento no salário mínimo e saúde para esse povo, como eles sabem que nós vamos rever muitas das safadezas que eles estão fazendo com as empresas públicas brasileiras. Eles têm que saber disso, porque nós não vamos voltar para brincar. O Wagner, ao votar para o governo da Bahia, vai ter que fazer muito mais do que fez. E o PT, se eu for candidato no governo federal, o Gleice se prepare, porque o PT
vai ter que fazer muito mais. A gente não pode ficar dependendo da burocracia, porque a burocracia não foi feita para ajudar o povo pobre. Ela foi feita para dizer não e nunca para dizer sim. E o povo pobre está esperando o momento em que o governo tenha coragem de dizer sim para a sua reivindicação. Por isso, meu caro vovô, muito obrigado de coração. Obrigado às entidades de me trazerem aqui. Eu agora vou para casa, porque a Janjinha amanhã faz 55 anos de idade e nós vamos ter que tomar hoje pelo menos um café à noite. Pelo menos um café nós vamos tomar. E eu quero que você saiba que eu quero sair daqui beijando o coração de cada uma de vocês, de cada um de vocês, e dizer que nós estaremos juntos sempre, sempre. Pode saber que vocês vão ter um presidente e um governador comprometido até a alma com o povo negro desse país, para a gente poder moralizar a nossa nação. Um beijo no coração e até outro dia, se Deus quiser. Presidente.